Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias talvez mais complexas e com certeza mais poderosas da Bíblia. Gênesis, capítulo 22. Sabe, é aquela história que realmente testa os limites da fé e ao mesmo tempo revela uma profundidade incrível sobre quem é Deus. E a história já começa assim com uma atenção no máximo, né? Pensa só, a ordem que vem de Deus coloca em jogo não só uma vida, a vida de Isaac, mas a própria promessa que era o alicerce da fé de Abraão. Daí para frente, cada passo, cada momento tem um peso gigantesco. Para a gente conseguir desvendar as camadas dessa passagem, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para o teste em si. Depois vamos explorar 3 jeitos diferentes de interpretar essa história e como que grandes nomes da história pensaram sobre ela. Na sequência, a gente vai descobrir uns detalhes bem curiosos que ficam escondidos no texto, para no final a gente pensar, tá, e o que tudo isso significa hoje? Então, vamos lá. Primeiro ponto, como é que essa história foi construída? Como ela vai daquela tensão silenciosa até o alívio que a gente nem esperava? Olha, é importante dizer de cara, o propósito aqui não é um sadismo divino, não é Deus sendo cruel. Pelo contrário, a gente está vendo uma revelação que acontece aos poucos. A história é como uma jornada, sabe? Tudo muito bem arquitetado para revelar algo muito profundo sobre quem Deus é. A tensão, ela é uma ferramenta, não é o ponto final da história. E o fluxo da narrativa é de tirar o fôlego. Pensa bem, primeiro, vem aquela ordem chocante. Depois, uma jornada de 3 dias em silêncio. Imagina o que não passava na cabeça deles. Aí vem o clímax, lá no monte, com a faca levantada. E por fim, quando tudo parece perdido, a intervenção divina, a provisão que, ufa, resolve toda aquela tensão. Então, qual é o ponto central disso tudo? A grande lição que sai desse evento todo é a revelação de um novo nome, uma nova face de Deus. O Deus que prova é também, e mais importante ainda, o Deus que provê. E isso, gente, se torna um pilar, uma base para toda a teologia que vem depois. Ok, então a gente já entendeu o que aconteceu. Agora, a pergunta é, por que isso aconteceu? Para responder, a gente vai usar 3 lentes diferentes para olhar para essa mesma história. Cada lente vai mostrar uma camada nova de significado. Bom, a primeira lente é a teológica. Olhando por esse ângulo, o teste não vem para anular a promessa que Deus fez para Abraão, de jeito nenhum. Ele vem para confirmar e aprofundar essa promessa, de um jeito bem dramático, né? E é aqui que nascem 2 ideias muito importantes. A ideia da substituição, alguém pode tomar o lugar do outro, e a ideia da provisão. Deus providencia o que é necessário. Agora se prepara, porque a leitura histórico-cultural dá um contexto que, uau, é fascinante. Naquela época, sacrificar pessoas, inclusive crianças, não era algo tão incomum assim entre os povos vizinhos de Abraão. E aí que está o ponto que muda tudo. O que torna essa história completamente diferente é que o Deus da Bíblia, ele intervém para impedir o sacrifício. É como se fosse uma crítica direta, uma polêmica contra as práticas pagãs daquele tempo. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O que estava em jogo não era o sangue do filho, era o coração do pai. O teste não era sobre a morte de Isaac, mas sim sobre a lealdade, a entrega total de Abraão. A prova era sobre a devoção que vinha do coração, não sobre sangue derramado. E por último, temos a lente cristológica. E por essa ótica, a história está cheia de ecos, de sombras do que viria depois. O Monte Moriá, por exemplo, é ligado ao lugar onde Jerusalém seria construída. Aí você tem um pai disposto a entregar seu único filho amado, que carrega a lenha nas costas para o seu próprio sacrifício. As semelhanças são de arrepiar, né? Mas a diferença é a chave de tudo. Aqui, Deus impede o sacrifício. Séculos mais tarde, ele mesmo realiza um. Bom, como era de se esperar, esse capítulo intrigou muita gente ao longo dos séculos. Vamos dar uma olhada rápida em como algumas mentes brilhantes da história interpretaram essa passagem. Agostinho, por exemplo, um gigante da igreja primitiva, olhou para isso como uma tipologia. O que é isso? Para ele, Isaac era como um tipo, uma figura que apontava para Cristo. Ele carrega a lenha igual Cristo carregaria a cruz. A diferença? A história dele termina com um livramento, como que anunciando uma salvação muito maior que ainda estava por vir. Já o reformador João Calvino, ele focou no paradoxo da fé. Pensa bem, como é que Abraão conseguia acreditar na promessa de que teria uma nação inteira através de Isaac e, ao mesmo tempo, obedecer à ordem de sacrificar esse mesmo Isaac? Para Calvino, a resposta é essa.
A fé de verdade, a fé genuína, confia em Deus mesmo quando as coisas parecem não fazer o menor sentido. Aí vem o Spurgeon, aquele pregador famoso, e ele olha para a transformação do Abraão e lhe dizia que a prova, mesmo sendo terrivelmente dolorosa, não foi à toa. Abraão sobe o monte de um jeito, com o coração partido, e desce de outro, com uma compreensão muito mais nítida, mais pessoal de quem era Deus, especialmente daquele Deus que provê. E para fechar, John Wesley, o pai do metodismo, olhou para o tipo de obediência de Abraão. Não foi uma obediência que ficou barganhando, questionando, nem uma obediência desesperada. Ele simplesmente confiou e foi. Sem tentar negociar com Deus, sem se entregar ao desespero. Foi uma fé quieta, sabe, muito firme. Beleza, agora a gente vai entrar numa parte mais rápida. Tipo um você sabia? Vamos destacar uns detalhes do texto original que muita gente deixa passar, mas que, nossa, mudam bastante a forma como a gente entende a história. Primeiro detalhe, e esse é surpreendente. Isaac não era uma criancinha. Tudo indica, tanto pelo texto quanto pela tradição, que ele já era um rapaz, um jovem, forte. Forte o bastante para, se quisesse, ter resistido ao pai, que já era bem idoso. E isso leva muita gente, principalmente na tradição judaica, a acreditar que Isaac participou de tudo por vontade própria. Ele consentiu com aquele ato de fé do pai. Outra coisa incrível, presta atenção na ordem dos fatos. Abraão diz: o Senhor proverá, antes do carneiro aparecer. A fé dele não é uma resposta a algo que ele viu, é uma declaração que vem antes, que antecipa a provisão. É como se ele estivesse nomeando o futuro antes mesmo de enxergar. E por último, a própria palavra provar ou testar. A palavra no hebraico original é nassá. E o interessante é que ela não tem aquela ideia de uma armadilha, de um teste para ver se a pessoa tropeça e cai. A ideia outra é a de refinar. Pensa no metal precioso sendo purificado no fogo. O processo é quente, é difícil, mas serve para tirar as impurezas e revelar o valor real. Ok, depois de tudo isso, vamos trazer a conversa para perto. Afinal, qual é o coração dessa história? O que ela tem a dizer para a gente hoje? Essa história acaba confrontando a gente com uma pergunta bem pessoal, né? Todo mundo tem um Isaac na vida. Pode ser a família, a carreira, um talento, um presente bom, um presente de Deus. O problema é que qualquer um desses presentes pode, bem de mansinho, acabar tomando o lugar de Deus no nosso coração. E aí, o teste de Abraão força a gente a se perguntar, afinal, o que ou quem governa o meu coração? E o objetivo de um processo como esse, veja bem, não é deixar a gente mais pobre, tirar o que a gente ama. É exatamente o contrário, é libertar. É libertar do medo de perder aquilo que é tão importante para nós. É fazer com que a nossa segurança final esteja em Deus e não nos presentes que Ele dá. E aqui a gente chega no ponto final. A grande lição, a verdade que Abraão aprendeu lá no alto do Monte Moriá e que carregou para o resto da vida foi essa. O mesmo Deus que pede a nossa entrega total é o Deus que supre todas as nossas necessidades. É uma via de mão dupla. E essa é uma verdade que, no fim das contas, a gente só descobre de verdade quando se dispõe a subir a montanha.